Bruna Marquezine reage à atitude de Davi Luca em público e surpreende fãs ninguém esperava. Em pleno evento lotado, Davi Luca faz algo que muda o clima do lugar. As câmeras captaram tudo. E o que Bruna Marquezine fez depois deixou até Neymar em choque. A reação dela dividiu a internet. E o motivo vai te deixar arrepiado. Mas antes de continuar, por favor, me ajude a bater uma meta de 1000 likes. Aproveita e me diga de qual cidade você assiste esse vídeo. E qual sua nota de 0 a 10 você dá para Bruna Marquezine e Davi Luca. Agora vamos continuar. O salão estava repleto de flashes, celebridades e olhares atentos. Era uma noite beneficente organizada para arrecadar fundos a uma causa nobre. Mas o que realmente chamava a atenção naquele evento era a presença de 2 nomes que raramente dividiam o mesmo espaço: Bruna Marquezine e Neymar. Ambos estavam ali como convidados de honra, porém em lados opostos do palco. Enquanto Bruna conversava com jornalistas e fãs, Neymar permanecia mais reservado, cercado de seguranças e atento ao filho. Davi Luca, sempre simpático e carismático, parecia mais quieto que o normal. Estava ao lado do pai, mas seu olhar vagava pelo salão como se estivesse procurando algo ou alguém. Com as mãos inquietas, ele balançava levemente o corpo, demonstrando certo nervosismo que não combinava com seu jeito habitual. Ao fundo, uma música suave tocava, mas a tensão no ar era perceptível para quem prestava atenção. Os olhos de Davi eventualmente se fixaram em uma figura do outro lado do salão, Bruna. Ela sorria para uma senhora que a agradecia por sua presença, sem imaginar que estava prestes a se tornar o centro de um momento inesperado. Neymar, focado em seu celular, não notava o comportamento do filho. Era como se Davi estivesse tomado por uma missão silenciosa, algo que ele precisava fazer ali e agora. E ninguém parecia capaz de impedir. E foi nesse cenário de luxo, sorrisos contidos e uma certa nostalgia pairando no ar que algo começou a mudar. Davi deu um passo à frente, rompendo a barreira invisível entre os 2 mundos. O de Neymar e o de Bruna, com um gesto que prometia surpreender a todos. O burburinho no evento era alto, mas de repente um silêncio curioso começou a tomar conta do ambiente. Davi Luca, com expressão concentrada e um olhar determinado, soltou suavemente a mão de Neymar e começou a caminhar em direção oposta. O menino seguiu com passos firmes, atravessando o palco como se estivesse prestes a tomar uma grande decisão. O público notou sua movimentação e logo começaram os cochichos. Para onde ele vai? Ele está indo na direção da Bruna? Murmuravam algumas pessoas próximas da primeira fileira. Celulares foram erguidos no ar, prontos para registrar qualquer detalhe. Todos sabiam que qualquer gesto naquele triângulo seria um prato cheio para as redes sociais. Neymar, pego de surpresa, chamou o nome do filho uma vez, em tom baixo, como se não quisesse chamar mais atenção. Mas Davi Luca não olhou para trás. Seus olhos estavam fixos em uma figura que há muito tempo fazia parte de sua história, mesmo que em silêncio. Bruna Marquezine. Bruna, que antes sorria enquanto conversava com uma apresentadora ao lado do palco, percebeu a aproximação de Davi e parou de falar por um instante. Seus olhos se arregalaram de leve, mas logo ela se recompôs, mantendo a postura elegante. Era evidente que não esperava aquela atitude, e principalmente naquele momento. A plateia já estava em completo frenesi. A câmera do telão do evento focou discretamente na cena. O rosto de Davi carregava uma sinceridade incomum para a sua idade. E quando ele parou bem diante de Bruna, a tensão se tornou quase palpável. O que ele iria dizer? O silêncio se prolongou por alguns segundos, que pareceram eternos. Bruna se inclinou levemente, abaixando-se um pouco para ficar mais próxima de Davi.
O que ninguém imaginava era que aquele gesto simples daria início a uma sequência de acontecimentos que deixariam todos ali, inclusive Neymar, completamente sem reação. Bruna, ainda surpresa com a atitude do menino, estendeu delicadamente as mãos ao ver que Davi segurava algo. Era um envelope simples, branco, mas com o nome dela escrito com uma letra infantil e carinhosa. O público assistia à cena em total expectativa, como se estivessem diante de um filme prestes a revelar sua cena mais emocionante. Ela abriu o envelope com cuidado, olhando rapidamente para Davi, que aguardava em silêncio, como se estivesse prestes a ouvir um veredito importante. Seus olhos correram pelas poucas linhas escritas no papel e imediatamente sua expressão mudou. Um brilho surgiu em seu olhar, seguido por uma lágrima solitária que escapou antes mesmo que ela pudesse disfarçar. Bruna abaixou o bilhete, levou a mão ao peito e, sem pensar duas vezes, se abaixou e envolveu Davi em um abraço apertado. Não era um abraço qualquer. Havia ali algo profundo, sincero, que falava mais do que 1000 palavras poderiam expressar. O público explodiu em aplausos, enquanto celulares capturavam o momento de todos os ângulos possíveis. A cena correu, como fogo nas redes sociais. Em poucos minutos, os vídeos do abraço e do bilhete estavam em todos os perfis de fofoca e fãs-clubes, com manchetes como Davi Luca emociona Bruna Marquezine em gesto inesperado e Neymar assiste tudo. Calado, veja o que Davi entregou para Bruna. E Neymar, do outro lado do palco, permaneceu em silêncio. Seus olhos, antes descontraídos, agora estavam fixos na cena. Era impossível não sentir o impacto daquele gesto tão puro e, ao mesmo tempo, tão carregado de significados. Será que estava escrito naquele bilhete? Assim que o abraço entre Bruna e Davi terminou, o local foi tomado por uma mistura de gritos e aplausos. Algumas pessoas se levantaram, outras choravam emocionadas. O público presente no evento parecia não acreditar no que tinha acabado de presenciar. A comoção foi geral. Não havia quem conseguisse disfarçar a emoção. Nas redes sociais, a cena já era o assunto mais comentado do momento. Comentários como Bruna ainda é a madrasta que a gente respeita, e isso não estava no roteiro, Brasil, tomaram conta do Twitter e do Instagram. Fãs começaram a compartilhar vídeos do momento com legendas emocionadas e hashtags, como Brasa Davi e Bruna e Momento do Ano. Influenciadores e páginas de fofoca corriam para postar suas próprias versões da história. Memes começaram a surgir, mas com um tom de carinho e saudade. Muitos internautas diziam que aquele abraço parecia mais verdadeiro do que qualquer cena de novela. Ela ainda ama o menino como se fosse filho, escreveu uma fã. E ele só confirmou o que a gente sempre soube. O amor ali é real. Enquanto isso, do palco, Bruna tentava manter a postura, mas seus olhos continuavam brilhando. Já Davi Luca retornou lentamente para o lado do pai, mas carregava no rosto um sorriso de alívio, como quem finalmente fez o que precisava ser feito. Era visível que algo dentro dele havia mudado. O público, tanto presente quanto online, não parava de comentar. Era como se o evento beneficente tivesse sido invadido por uma novela da vida real. Só que, dessa vez, ninguém sabia qual seria o próximo capítulo. O que Neymar estava pensando? E o que Bruna faria agora, depois de um gesto tão simbólico? Bruna respirou fundo e caminhou até o microfone. A plateia, ainda atônita com o que havia acabado de presenciar, silenciou imediatamente. Com a voz embargada, ela segurou o envelope nas mãos e, após alguns segundos de pausa, disse: "Tem coisas que nem o tempo consegue apagar." A frase ecoou no salão como um sussurro poderoso, carregada de sentimento e significado. Todos estavam em silêncio. Nem mesmo os flashes dos celulares atrapalhavam aquele instante. Neymar, visivelmente desconcertado, desviou o olhar.
enquanto Davi observava Bruna com admiração e ternura. O clima era de comoção pura. Era como se todos estivessem presenciando o desenrolar de uma história que muitos acreditavam já ter chegado ao fim. Bruna continuou, agora mais firme. A vida nos leva por caminhos diferentes, mas certas conexões são eternas. Davi, você sempre terá um pedaço do meu coração. Ao terminar, a atriz sorriu com lágrimas nos olhos e olhou para o menino, que sorriu de volta com um brilho inocente no olhar. O público não resistiu. Gritos, aplausos e lágrimas tomaram conta do evento. O vídeo do discurso viralizou ainda mais rápido do que o abraço. Canais de fofoca, perfis de fãs e celebridades compartilhavam o momento com legendas como "Bruna foi gigante". Ela não falou do Neymar, mas disse tudo. E essa história ainda não acabou. O mistério do envelope, a fala inesperada e a emoção à flor da pele alimentavam a curiosidade geral. E assim, um evento beneficente se transformou em um capítulo inesquecível na história pública de Bruna, Marquezine, Davi Luca e Neymar. Mas a pergunta que não queria calar era: aquilo foi apenas um gesto de carinho? Ou um sinal de que o passado ainda pode encontrar um caminho de volta? Neymar se levantou lentamente, com o olhar fixo em Bruna Marquezine. Seu rosto era um misto de surpresa, emoção e dúvida. O salão inteiro parecia prender a respiração naquele instante. O que ele diria? O que faria? Era como se o tempo tivesse parado, com todos esperando a próxima cena dessa história real que mais parecia uma novela. Mas antes que Neymar pudesse dar um passo, Davi Luca segurou a mão de Bruna com firmeza. Foi um gesto simples, mas carregado de significados. Ele olhou para o pai com doçura, como se dissesse sem palavras: ela faz parte da minha vida. Bruna olhou para o menino e depois para Neymar, visivelmente comovida. Nenhuma palavra foi dita, mas o gesto falou mais alto do que qualquer declaração. A plateia, emocionada, assistia a tudo com olhos marejados. Aquele toque de mão entre Davi e Bruna não era apenas afeto. Era uma ponte entre passado, presente e talvez futuro. Era um lembrete silencioso de que laços verdadeiros resistem ao tempo, à distância e até mesmo às dores do coração. Do fundo do salão, uma nova presença chama a atenção. Nadine, mãe de Neymar, caminha entre os convidados com passos firmes e um semblante sereno. Muitos nem haviam notado sua presença até então, mas agora todos os olhos estavam nela. E, para surpresa geral, ela não vai até o filho. Vai direto até Bruna Marquezine. Num gesto inesperado, Nadine se aproxima de Bruna, encara a atriz por um breve instante e a abraça com força. Não é um cumprimento frio ou forçado, é um abraço real, cheio de emoção, como se selasse ali um momento de reconciliação ou apoio silencioso. Bruna, visivelmente tocada, retribui o gesto com os olhos marejados. Os flashes começam a pipocar de todos os lados. Os fotógrafos, em total euforia, tentam capturar cada segundo daquela cena surreal. As redes sociais explodem. Os comentários tomam conta da internet. O que foi esse abraço? A mãe do Neymar também está do lado da Bruna. Isso virou filme, gente. O que era para ser apenas um evento beneficente agora já era, sem dúvidas, um dos momentos mais comentados do ano. O clima ainda estava carregado de emoção, quando, de repente, os telões do evento escureceram. As luzes do palco diminuíram, e uma pergunta parecia pairar no ar, mais forte do que qualquer aplauso ou comentário. O que havia naquele bilhete que Davi Luca entregou a Bruna Marquezine? A câmera do evento focou discretamente na mão de Bruna, ainda segurando o envelope. Ela o guardava junto ao peito, como se fosse algo sagrado. Nenhuma palavra foi dita, mas seu olhar dizia tudo. Aquilo havia mexido profundamente com ela. E o público,
que até então aplaudia e sorria, agora mergulhava em um novo tipo de silêncio. O silêncio da curiosidade que beira o desespero. A pergunta agora era coletiva. Fãs, imprensa e até mesmo os convidados do evento cochichavam entre si. Por que Bruna ficou tão abalada? O que Davi escreveu? E por mais que todos buscassem respostas, naquele momento, a única coisa certa era que o mistério só estava começando. Horas após o evento, Bruna Marquezine rompeu o silêncio em suas redes sociais. Em seu perfil, ela publicou uma foto em preto e branco, onde aparecia apenas a mão de uma criança segurando a dela. A mesma imagem que os fotógrafos registraram no momento em que Davi Lucca a tocou no palco. A legenda era simples, mas poderosa. Algumas conexões são para sempre, mesmo que em silêncio. A internet foi a loucura. Fãs interpretaram a mensagem como uma confirmação do laço eterno entre Bruna e Davi, e até mesmo uma possível reaproximação com a família de Neymar. Nos comentários, famosos e anônimos se emocionaram, e a publicação rapidamente alcançou milhões de curtidas. Mas o que mais intrigava todos era: será que Bruna estava pronta para reescrever essa história? E aí? Você acha mesmo que essa história já teve um ponto final? Porque enquanto todo mundo estava focado no envelope, no abraço e até no olhar de Neymar, teve algo acontecendo ao fundo que passou despercebido pelos olhos da maioria. Algo que pode mudar toda a narrativa dessa noite inesquecível. Prepare-se, porque no próximo vídeo vamos te mostrar um detalhe sutil, mas extremamente revelador. E que talvez indique que o destino ainda tem planos surpreendentes para Bruna Marquezine e a família de Neymar. Não desgruda da tela, porque o que vem a seguir promete abalar a internet mais uma vez.